Eu duvido que você já não tenha tido essa dúvida se você tinha que escrever among ou between. Essa é uma dúvida recorrente, muita gente erra porque não entende exatamente qual que é a diferença entre uma e outra. Isso acontece porque as duas significam entre em português. Se você é essa pessoa que tem essa dúvida e quer resolver isso agora, fica nesse vídeo até o final, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal para receber outras dicas toda semana sobre escrita científica em inglês. Eu sei que among e between são palavras recorrentes na escrita científica. E porque muita gente confunde, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem as diferenças e conseguirem usar corretamente. Antes de irmos para os exemplos, eu vou tentar explicar imageticamente o significado de cada um. Classicamente, tem-se que between é entre uma coisa e outra. Então, você está comparando duas coisas individuais. Mas tem casos em que você não tem só duas coisas, você tem outras. Vamos supor que a gente tem essa garrafa aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui. Tem essa garrafa, tem a minha mão e tem a minha mão. E você está comparando os valores x, uma variável qualquer, de cada um desses elementos. Então, você está olhando a variável, né, a diferença entre as variáveis de cada um desses elementos. Você está considerando a variável individualmente, a variável desse, a variável desse e a variável desse. Você não está considerando como um grupo de elementos. Nesse caso, você vai usar between. Agora, quando você está falando de um grupo, por exemplo, uma pessoa vive entre os animais, ou então dentre os estudantes a nota foi tal. Quando você considera esse grupo e que daquele grupo você extrai uma informação, aí a gente usa among. Então, o among tem esse sentido de coletivo e o between tem o sentido de individual. É sempre fácil pensar, se você tem uma coisa comparada com a outra, vai ser sempre between, sempre. Não precisa ter dúvida. Agora, quando você tem mais de dois, você tem 3, 4 ou mais elementos, aí surge essa dúvida do among, né? Mas é só lembrar isso, o among tem esse sentido de coletividade. Já o between tem esse sentido de comparar uma coisa individualmente com a outra. Vamos aos exemplos para vocês verem se vai ficar mais claro. Nosso primeiro exemplo diz assim: She wanted to live among books. Então, ela queria viver entre os livros, no meio dos livros. Então, tem um conjunto de livros e ela queria viver lá no meio. Por isso, a gente usou among. Segundo exemplo. This solution implies reaching a consensus among these processes. Então, essa solução implica chegar a um consenso entre esses processos. Então, nesse grupo de processos que você está lidando, você tem que chegar num consenso. Você não está trabalhando com os processos individualmente, você está tratando deles como um grupo. Terceiro exemplo. There is a strong link between clean drinking water and reduced infant mortality. Vejam que aqui o between está ligando duas variáveis. Né? Existe uma ligação forte entre a água limpa potável e uma mortalidade infantil reduzida. Tem essas duas variáveis e você está falando que existe uma conexão entre elas, considerando-as individualmente. Daí a gente usa between. Quarto exemplo. The money was divided equally between several worthy causes. E vejam que aqui a gente tem several, não são duas, são várias. Só que cada uma recebeu um tratamento individualmente. Né? O dinheiro foi dividido igualmente entre as causas. Né? Para cada uma, individualmente, você distribuiu um determinado valor. Por isso a gente usou between e não among. Se ele não estivesse falando das causas individualmente, mas sim como um grupo, a gente poderia colocar among, né? Mas como ele está falando individualmente, então é between. E aí, conseguiram sanar a dúvida de vocês? Se não deu, gente, comentem aqui embaixo
que eu vou ler os comentários de vocês e, se necessário, eu venho aqui explicar de novo, tá bom? Mas, se você entendeu, já compartilhe o vídeo com outras pessoas que têm dúvidas sobre isso, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas entendam e não errem mais essa diferença que é simples, mas que causa tantas dificuldades às vezes, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.